Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu me lembro com muito carinho, com muita nostalgia do primeiro telefone Android que eu peguei, pelo menos assim, o primeiro robusto, né, que foi um Samsung Galaxy S2, era uma evolução na época, isso foi 2012. Eu vinha de um dispositivo muito pequenininho, que era um Sony Xperia X10 Mini, aquele pequitinho mesmo, um dos menores telefones já feitos pela Sony. E quando peguei o Galaxy S2 era uma revolução, né, cara? Era o primeiro telefone dual core que tinha. Você tinha, acho que na época, 1 GB de RAM, se eu não me engano. Enfim, era uma revolução e você conseguia instalar jogos maravilhosos, né? Jogos bons que estavam saindo para as plataformas Android. E uma das empresas que mais crescia na época, que mais produzia jogos e jogos excelentes, né? Tem aí o Modern Combat, tem tantos jogos maravilhosos lançados pela essa franquia, pela essa empresa, melhor dizendo, franquias maravilhosas lançadas por essa empresa, que é a Gameloft. Então a gente tem aí títulos maravilhosos, tem mais de 100 títulos maravilhosos de jogos realmente que marcaram a vida de boa parte da minha geração, que não é uma geração de jovens, assim, né? A gente, na época eu já tinha o quê? 20 e poucos anos para 30, né? Já estamos falando aí já de uma galera que já era adulta, pra galera tiozona, assim, o pessoal meio tiozão aí da atualidade. Mas muita gente jogou esses jogos, joga até hoje. Alguns dos títulos não estão mais disponíveis na Play Store, a gente nunca entendeu o porquê, muita pouca coisa foi divulgada, muita pouca informação a gente tem a respeito do porquê que a Gameloft não tem feito mais, pelo menos não com tanta ênfase, não com tanta rotina, né, como era antigamente, jogos de excelente qualidade. A gente vê ainda hoje, lógico que graficamente fica aí a desejar se for comparado com os jogos mais atuais, obviamente devido às evoluções de processador, chipset, memória e por aí vai. Mas ainda assim, se você for pegar jogos daquela época, você consegue ter uma gameplay, ter uma jogabilidade muito boa, cara. Ainda hoje, 10, 11 anos depois do lançamento de muitos títulos, como a gente está vendo aí agora, Brothers in the Arms, tem o próprio Modern Combat, que serviu de inspiração aí para vários e vários games de FPS, games de tiro. Então a Gameloft ela é muito importante, ela é muito, vamos dizer assim, muito essencial para o mercado mobile de jogos. É inegável a presença dela. Títulos maravilhosos, até de franquias de super-heróis, né, como Homem-Aranha, Batman. Cara, a lista é imensa. A gente vai ver aí algumas gameplays ao longo do vídeo aqui. Eu vou comentar aí, tá aí o Moderno Combat, um jogo que eu simplesmente mudou a forma como eu via os jogos para celulares, né? Eu não curtia muito na época, eu tinha um Vita, não, eu tinha um PSP na época, e como muitas pessoas eu tinha um certo preconceito, falava, jogar de celular é chato, é isso e aquilo, e quando eu peguei o Galaxy, eu acho que foi o Galaxy S2 ou o S3, que eu consegui instalar o Modern Combat 4, realmente eu fiquei assim, maravilhado, foi um divisor de águas na minha vida, eu que gosto de FPS, foi dali que eu realmente comecei a amar e a respeitar mais os jogos mobile. Então a gente vai bater um papo, vai saber aí o que houve, eu vou comentar aqui algumas matérias que eu li, do porquê, o que aconteceu para a Gameloft estar nessa situação, que era uma empresa promissora, talvez tenha sido uma das precursoras aí a fazer games mobile com esse tipo de qualidade, né? A investir pesado. A gente tinha, sim, na época, bastante joguinhos, mas joguinhos de plataforma, joguinhos mais simples, e eles vieram com tudo, né? Vieram trazendo aí o Nova, que, poxa, o Nova é praticamente o jogo mais aclamado, né? Dessa galera aí de celular, galera que já joga há bastante tempo, não tô falando da nova geração, não, de 2016 pra cá, não. Tô falando dessa galera aí de 2010, 2011, 12, por aí vai. De 2010, de 2011 a 2020, vai, é uma galera que pegou bem essa transição. Então vamos tentar entender, eu vou ler aqui uma matéria para vocês, pra gente tentar entender o que aconteceu, por que a Gameloft está nessa situação. Gameloft possui escritórios nos Estados Unidos, Brasil, Canadá, França, México e mais uma série de países. Os jogos da Gameloft são distribuídos em 170 países e com presença de equipes de marketing em mais de 16 deles. A Gameloft possui 7 grandes centros de desenvolvimento nos Estados Unidos, Canadá, Romênia, França, China, Japão, Vietnã e Índia. A Gameloft também possui a maior capacidade de desenvolvimento no segmento de suporte para mais de 800 aparelhos. Em 2018, o Centro de Desenvolvimento de Nova Orleans, nos Estados Unidos, foi fechado, culminando com a demissão de 40 funcionários. Bem antes disso, em 2016, o conglomerado de mídia francês Vivendi tomou o controle administrativo da Gameloft. Em sua ascensão, a Gameloft distribuiu vários títulos de sucesso e fez adaptações de franquias conhecidas nos consoles,
trazendo para as plataformas de dispositivos móveis. A lista de jogos que foram adaptados é enorme, mas a pergunta é: o que aconteceu com a Gameloft? Já faz um tempo, porque ela não é mais a mesma e os fãs de longa data da empresa já perceberam isso. Ao que tudo indica, a Gameloft optou mesmo pelo encolhimento para enxugar a sua folha de pagamento. Parte do desenvolvimento ficou focado em jogos com apelo free-to-play e focado no competitivo. Então, essa foi uma das grandes matérias que circulam. Teve um funcionário da Gameloft Brasil que fez um vídeo, se eu lembrar, vou até deixar aqui na descrição. Ele fez um vídeo explicando um pouco mais, com um pouco mais de detalhes, contando lá a visão de dentro da empresa dele, né? A visão dele de dentro da empresa, o que aconteceu e tudo mais. Mas eu acredito que, na minha opinião, tá, gente? Aqui é só um vídeo opinativo, contributivo. Eu não sou o dono da verdade, não tenho aqui a pretensão de querer esclarecer o que aconteceu. Não, eu tô tentando entender também, como todo mundo. Sou um saudosista, sou um grande fã da Gameloft, de praticamente tudo que eles lançaram, eu sou fã ainda, muito embora eu não jogue, não tenha jogado todos os jogos, alguns eu não gosto, mas é inegável aí o sucesso vamos dizer assim, a contribuição da Gameloft no cenário mobile, principalmente no cenário para celular. Então, na minha opinião, isso em 2016, 2017, o que culminou muito para a queda da Gameloft, não para a Gameloft em si, mas para a queda dos dispositivos mobiles, foi sim a chegada do Nintendo Switch, né? E de outras plataformas. Foi o ano também em que começou a ter começaram a se falar. Eu lembro muito bem, porque eu estava nesse cenário, foi quando eu comprei o meu PS Vita. Então, ali nos primórdios ali de 2016, 2017, começou a chegar os desbloqueios para o PS Vita tal, e tudo mais, e as pessoas foram se interessando, foram comprando esses consoles de mão. Os jogos para celular, muitos deles não eram adaptados para controle, embora, na verdade, a Gameloft sempre tenha trazido, né? Não sei qual é a pronúncia melhor a ser colocada, mas ela sempre agregou essa função, pelo menos na grande maioria das vezes, tinha essa opção de você jogar com o controle e tal, mas ainda não era um cenário muito promissor, né? E a chegada do Nintendo Switch fez com que as empresas focassem mais nesse console, investissem pesado, e uma série de outros fatores, né? Jogos freemium, jogos onde a Gameloft no início trazia muito conteúdo offline, né? O Moderno Combat, tinha tantos outros jogos. De repente ela começou a apostar muito nesse tal de freemium, que é, na minha opinião, uma coisa muito chata, é uma enganação, né? Eu preferia, muitas das vezes, vamos supor, pagar R$50, é um exemplo aqui bem esdrúxulo, mas pagar R$50 num jogo legal para Android, um jogo bem feito, do que você ter que ficar comprando, ter que ficar ali o tempo todo abrindo o loot box, aquelas caixas, né, de enfim, propaganda. Então ela começou a apostar no mercado de Nintendo Switch, enfim, de consoles portáteis dedicados. Estava crescendo, estava em ascensão, o Nintendo Switch era uma novidade, estava ali começou a surgir os desbloqueios ali do Vita, tudo mais, então ela foi na contramão da coisa. Fora outras coisas também a respeito de mercado, marketing, investimento, né? Como a gente leu aqui, mais de 800 jogos, você desenvolver para uma lista grande dessa é difícil, porque você tem que contar com um time de desenvolvimento gigantesco, e eles tem isso na verdade, mas ainda assim é complicado, não é a mesma coisa do que você desenvolver para iOS, por exemplo, né? Que você tem ali o kit de desenvolvimento, você sabe para qual console, melhor dizendo, para qual dispositivo você está programando, você tem tudo ali na palma da mão, então é muito mais fácil, né? Você vai desenvolver ou pro iPad ou pro iPhone, não tem muito como correr disso, né? Então é um segmento bem fechado. Já no Android não, você tem diversos fabricantes, diversos sistemas, diversas versões do Android, né? Tem Android que ainda, o Lollipop, que é um Android 5, eu acho, se não me engano, ainda é atual, então enfim, é muito custoso, muito trabalhoso, então algumas estratégias não deram certo. A Gameloft fez muita parceria com indústrias cinematográficas, né? Ela produziu muitos games aí focados em super-heróis como Batman, Spider-Man e tantos outros aí. Isso também, às vezes, tem a questão de royalties, de publicidade, enfim, de receitas ali que tem que ser divididas. Então, muito além da questão financeira, da questão de marketing, investimento de outras coisas, teve sim esse boom do Android também para jogos APK modificados e tudo mais, e esse lance que eu falei do Switch e do Vita
terem, vamos de certa forma assim, terem contribuído para que as pessoas, pelo menos de 2017 a 2020, ali um pouco antes da pandemia, 2019 ali, as pessoas tenham migrado para essas plataformas, Switch e Vita. Com a pandemia aí vieram outros cenários, esses consoles começaram a ficar impraticáveis, já eram caros, né? Mas começaram a ficar impraticáveis, tanto o Switch quanto o PS Vita atualmente estão fora de cogitação para muitas pessoas, né? O Vita ainda mais, porque é um pouco mais vamos dizer, um pouco menos, oferece um pouco menos de coisas do que o Switch, que ele é híbrido e tal, mas para mim é um console fenomenal, o Vita, mas eu sei que ali, comparando com o Switch, ele perde em alguns aspectos, ainda assim ele tem um preço muito alto, as pessoas começaram a ficar totalmente sem noção, então aí o efeito foi inverso, as pessoas voltaram a consumir mais os mercados mobile, né, os jogos mobile, tá aí esse jogaço do Batman, The Dark Knight Rises, até perdi o foco aqui. Então, assim, voltou, as pessoas, obviamente, como não estavam comprando mais consoles dedicados, voltaram a consumir mais jogos mobile, voltaram a baixar mais alguns jogos, e muitas dessas pessoas ficaram surpresas, foram pegas, na verdade, de surpresa, ao saber que muitos dos títulos que elas jogavam lá em 2017, 2018 e tal, já não estão mais disponíveis na Play Store, ou alguns não são mais compatíveis com determinados sistemas e tudo mais, mas ainda é possível baixar o APK. O bom do Android é justamente isso, né? Você às vezes não tem ali na loja, mas você acha facilmente aí, só você dá um Google, você acha muito facilmente aí os arquivos APK e OBB, assim, uma facilidade monstro. Então isso facilitou sim a volta dos jogos aí da Gameloft no cenário, e assim como eu, muitas pessoas estão querendo entender, estão tentando entender o que houve com a empresa. Então não há uma resposta plausível, objetiva, no sentido de aconteceu isso, foi isso que fez a Gameloft dar uma caída. Ela não faliu, diferentemente do que muitas pessoas pensam, ela não faliu, ela não, vamos dizer assim, nem caiu de faturamento bruscamente, ela só reduziu um pouco a folha salarial, enxugou alguns centros aí de desenvolvimento, mandou alguns funcionários embora, fechou algumas partes aí dela, mas continua viva no cenário, mas agora, como eu falei, ela está focada em produzir conteúdos mais freemium, né? Mais free to play, onde você consuma ali dentro dos aplicativos, tá aí o Asphalt para provar isso, tantos outros jogos nesse segmento, né? Nesse formato, onde para você evoluir, para você crescer, você tem que fazer as compras dentro dos jogos e tal, voltar praticamente todo dia no jogo, logar, fazer ali as suas tarefas e tudo mais. Então esse é o foco da empresa, porque é uma forma dela lucrar com isso, né? Como eu falei, ela trouxe milhares, não, mas ela trouxe centenas de jogos maravilhosos, excelentes, jogos muito caros na época, que eram offline, que muitas pessoas hoje têm no celular, baixam, e ela não ganha nada com isso. Então não foi muito interessante, ela provavelmente deve ter tido um prejuízo bem grande. Então agora o foco é esse formato de jogo freemium, free to play. E talvez, quem sabe, muita gente tem cogitado, eu sou um defensor disso, que talvez ela firme aí, já tem um ou outro jogo lá dentro da Play Pass, e provavelmente deve ter dentro do Apple Arcade também, para que você consiga ali assinar o serviço e jogar alguns jogos das franquias de sucesso, sendo assinante dessas plataformas, né? Google Play Pass ou o Apple Arcade. Então é interessante. Então a Gameloft, ela tá viva, mais viva do que nunca, tá aí presente, vira e mexe ela lança algum jogo, lança alguma novidade, mas não é mais aquela nossa querida e amada Gameloft de outrora, que nos presenteava aí praticamente todos os meses, né? Teve casos aí de semanas, né? Por exemplo, como foi entre o Spider-Man e o Batman, que foi a diferença de lançamento dos dois foi coisa de 15 dias. Então era a volatilidade, né? Ali vamos dizer, a presença dela no universo mobile era muito grande, era gigantesca, ela engolia as outras, não tinha nem espaço para outra desenvolvedora. A Gameloft aí, durante décadas, aí, vamos dizer, uma década, né, de 2010, que ela também desenvolvia para celular e Java. Então de 2010 a 2020 ela reinou aí absoluta, mas hoje em dia tá um pouco abaixo, normal também, né? Ninguém consegue se manter no topo aí tantos anos, mas ela consegue sim ainda ser uma das maiores desenvolvedoras. Tem o respeito tanto da geração antiga, né, da galera mais antiga, quanto da geração atual, o pessoal do Free Fire, o pessoal aí dos jogos PUBG e tudo mais, ainda tem um respeito. Muito dessa garotada, dessa criançada já baixou algum jogo da Gameloft, gosta, tem jogos maravilhosos. Fica aqui não só a minha abordagem do que aconteceu com a empresa, tentando bater um papo e explicando um pouco, como a minha singela e humilde homenagem a essa monstra, essa empresa que tem tanto conteúdo pra gente, fez tanto por nós que gostamos de games mobile,
ela nos presenteou aí com títulos maravilhosos, muitos deles gratuitos, então fica aqui o meu respeito e minha admiração por essa empresa. Faço votos de que ela volte a ser o que era antes, cresça, se de repente lançar um serviço pago, um serviço de assinatura, qualquer coisa, num preço acessível, provavelmente eu estudarei aí a oportunidade de assinar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Fica aí a dica, baixem os jogos da Gameloft, vamos dizer assim, vamos apoiar, né? Vamos ajudar essa empresa, deixem lá os comentários, ela precisa agora do nosso apoio, já que ela está passando aí por alguns apertos. Como eu falei, não faliu, não está tendo perdas significativas, mas muita gente que consumiu os produtos dela na antiga não estão mais consumindo, e isso é normal, o mercado dá essa caída, mas quem sabe ela volte com tudo. Faço votos de verdade para que a Gameloft volte a investir nos jogos mobile, volte a investir pesado. A gente tem aí jogos para celulares de mais de 10, 11 anos e com gráficos ainda atuais, né, cara? Isso é fabuloso, é muito legal. Então fica aí minha homenagem, o meu respeito à Gameloft. Muito obrigado aí por você que assistiu também. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aí. Fui!